Vamos falar de pesquisa? Vamos falar de eleições? Essa é nova, essa pegou até a mim de surpresa. Eu vou acompanhar aqui ao vivo com vocês. Tem pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada hoje, e aponta um empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro e também o presidente Lula, um eventual segundo turno das eleições presidenciais. Vamos debater essa pesquisa. Eu recebo aqui Sérgio Denícoli, que é cientista de dados e CEO da AP Exata. Denícoli, muito bem-vindo. É bom que você vai me ajudar a entender. Essa eu ainda sequer abri, não acompanhei, não vi os números. A gente vai ver juntos aqui. Só estou vendo que teve um empate. É mais daquilo que a gente vinha falando, né? O Flávio Bolsonaro vem crescendo mesmo, mostra que o nome Bolsonaro realmente é um nome importante e que vem trazendo os nomes da família Bolsonaro para o Flávio. Para aqueles que achavam que a candidatura de Flávio Bolsonaro era apenas uma fachada ou era uma espera, né? Era um mistério para que um outro nome fosse trazido à tona, não. Realmente, Flávio Bolsonaro vai ser o nome. Agora, resta a gente saber quem vai ser o outro lado da chapa, né? Quem vai ser o vice. Eu já cheguei a ouvir até ontem o nome de Michel Temer para essa possível chapa, viu? Muita gente falando em uma articulação possível em São Paulo, que Flávio Bolsonaro precisaria de um nome forte paulista para crescer em São Paulo e conseguir ganhar essas eleições. A gente teve também ontem o anúncio do próprio Flávio Bolsonaro de uma chapa para o governo e para o Senado do Rio de Janeiro, que mostra também o que enfatiza e o que comprova que ele está aí se desvencilhando de uma possibilidade de uma candidatura pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Senado aí por Rio de Janeiro, ou seja, muitas provas, muitas comprovações que ele vem mesmo aí como candidato do Rio de Janeiro. E eu termino a minha fala dizendo o seguinte: outra coisa que o Denícoli vem sempre falando aqui pra gente, o maior medo da direita é que o Flávio Bolsonaro seja engolido pelo presidente Lula em eventuais debates, porque o presidente Lula é muito bom nisso mesmo e a gente já viu que Flávio já passou problemas, perrengues e até um desmaio num debate político um pouco mais forte, um pouco mais ríspido e comprometedor. Então agora é o momento do Flávio se fortalecer, criar uma chapa forte com um vice forte, né? Para a gente ver se os números vão permanecer aí como estão nessa pesquisa. E agora eu passo a palavra para você, Denícoli, para a gente ver como está essa pesquisa que foi divulgada hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. É um prazer novamente estar aqui com você. Os números não me surpreendem, né? A gente vai acompanhando as oscilações da política através do painel que nós temos em tempo real. Todo dia a gente vai vendo as variações, né? E a verdade é que o Lula, desde dezembro, no final de dezembro, começou a ter uma queda, um aumento da rejeição. Deu uma melhoradinha, chegou o carnaval, caiu bastante nessa rejeição, e é o momento onde a pesquisa é feita, e mostra o Flávio realmente num crescimento, uma consolidação da candidatura dele. O Flávio ele vem repetindo, né, o desempenho do pai. Houve uma transferência muito rápida de votos. Eu acho que as pessoas se surpreenderam com isso, mas desde o início a gente viu essa migração de votos. Então o Flávio realmente absorveu a liderança do pai, conseguiu trazer esses votos, trouxe também a rejeição, que eu tenho ressaltado muito aqui. Há uma efusividade perante a direita, e é importante que haja, porque realmente é um feito interessante, uma consolidação do nome do Flávio. Mas é bom ressaltar que o Lula segue forte no jogo. O Lula de setembro do ano passado não é o Lula de agora. Em setembro do ano passado, eu diria que o Lula estaria fora do jogo, estava com índices realmente muito negativos. Conseguiu crescer. Uma coisa que a gente observa também é que, apesar da rejeição aumentar, o Lula consegue manter ali a aprovação dele na casa dos 33%, mais ou menos, nos dados que nós temos. E a verdade é que a eleição está começando, né? Houve uma estratégia do PT de não atacar tanto o Flávio no primeiro momento. Agora esses ataques começam a surgir, então a eleição vai começar de fato a partir de agora, né, com o levantamento de questões que são caras ao Flávio, que ele vai ter que explicar através da militância do PT, isso vem à tona. Então eu não ficaria tão animado. É claro que é importante, como eu falei, para a campanha da direita, entender que está havendo essa consolidação, mas não é ainda a vitória, né? Às vezes eu vejo um pouco de prepotência pelo lado da direita, como se o Lula fosse um candidato que tivesse já descartado. Não é isso. A gente observa realmente uma fadiga do Lula, obviamente, né? Um mandato de um candidato que já é um senhor de idade, né? Que não tem tanta novidade para apresentar, mas nós temos também uma rejeição forte do outro lado.
E estou vendo aqui, neste momento, uma repetição muito clara de 2022, só que o candidato não é o Jair Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. O Flávio tem feito movimentos muito interessantes para o centro, tem acionado para o centro, então ele opera com uma forma de tentar amenizar as arestas em núcleos que, eventualmente, ele não entraria, e opera numa dobradinha aí, me parece, com o Eduardo. Né? O Eduardo tem críticas mais acentuadas à direita, mantém esse público à direita coeso, permite ao Flávio, por exemplo, publicar um post falando todos, né? Como aconteceu, se eu não me engano, ontem ou anteontem, e então vão operando em dobradinha aí, e conseguem manter, então, esse voto da direita e avançar um pouquinho para o centro, mas a verdade é que esse centro ainda está cobiçadíssimo, o Flávio está melhorando a entrada nesse núcleo, mas não entrou definitivamente, assim como o Lula, né? A gente também tem gráficos que mostram que o Lula tem falado muito com a esquerda, o Flávio tem falado muito com a direita, o centro está um pouco independente, ainda não entrou exatamente na campanha. Alguns candidatos falam mais com o centro, como Zema, Caiado, principalmente o Ratinho tem uma entrada muito boa no centro. A definição da chapa de vice para a direita vai ser interessante. Se for o Zema, que consegue ter uma entrada um pouco melhor no centro, talvez traga uma lufada de ar fresco para o Flávio e consiga realmente o Flávio ultrapassar o Lula de forma definitiva nas pesquisas, porque é o que a gente vê agora, um empate técnico, né? Mas a situação está se montando ainda. O governo está sob ataque, aumento de imposto, né? Eu acho que o Lula apostou em algumas questões que não se reverteram popularmente para ele, como a questão da isenção de impostos para quem ganha até R$5.000. Isso não trouxe ali um aumento da popularidade. A questão do carnaval realmente foi muito grave, porque não apenas pelo fato de uma escola homenagear um presidente que é candidato, acho que isso ficou em segundo plano. O que ficou mais grave, que realmente afetou a imagem do Lula, foi aquela imagem, né, das pessoas em latas de conserva, com a imagem de uma família tradicional naquela lata. Então, isso não foi bem visto no público conservador, no público evangélico. Algumas famílias também não gostaram bastante disso, né? E acabou realmente afetando a reunião do Lula. Os dados que nós temos mostram uma já recuperação do Lula em relação a isso. A pesquisa não pegou essa leve melhora, a gente pegou uma leve melhora, mas nada também muito efusivo ao ponto do Lula voltar a ter uma diferença tão grande que tinha do Flávio. Eu acho que a gente vai caminhar para uma eleição bastante próxima, né, se houver repetição de 2022, apesar de que há alguns fatores que são importantes a gente ressaltar. Um dos fatores, já falei aqui na última participação que eu tive, o Renan Santos é um candidato do Missão, né, a MBL, tem uma crítica muito forte ao Flávio, tem uma capacidade de capilaridade nas redes que pode pautar a narrativa e colocar o Flávio em defensiva, então isso poderia eventualmente, se houver realmente essa ofensiva, abrir espaço para uma centro-direita, ocupar esse espectro do centro que está um pouco largado, digamos assim, pelos polos, né? Então tem muita coisa para acontecer ainda, mas a verdade é que o Flávio tem se colocado bem, tem conseguido fazer as articulações necessárias, tem conseguido resolver algumas arestas, né? A gente vê a direita às vezes um pouco fragmentada, com brigas, o Flávio tem entrado agora para resolver a questão, por exemplo, de Santa Catarina, como você citou, Neila. Essa confusão também do Eduardo com a Michele, com o Nicolas, o Flávio tem atuado como um apaziguador. Isso mostra uma postura dele muito mais conciliadora do que o próprio pai, inclusive. Eu acho que o eleitor moderado, que é quem vai decidir a eleição, olha para isso com uma certa admiração, entende que não é uma repetição do que vai vir, do que veio em 2022 com aquela radicalização, mas ainda está um pouco afastado, não decidiu o voto ainda. A gente observa que esse núcleo está só olhando, né? Eu acho que ele vai entrar muito tardiamente na campanha e também está esperando ver quais são os demais candidatos que vão aparecer. Mas é claro que neste momento é uma boa notícia para a direita e acho que o Flávio tem que comemorar realmente, porque teve uma ascensão muito rápida, absorvendo esses votos e essa popularidade do pai. E agora, um assunto que eu sempre falo com você, que é a questão da rejeição. Como lidar com essa questão da rejeição se os dois têm a rejeição muito alta? Quem é que vai ganhar nesse quesito ou quem é que não vai perder nesse quesito de rejeição? Como é que funciona isso? Como lidar com isso durante uma campanha eleitoral? Então, quando eu falo que está havendo uma repetição de 2022, é justamente nesse ponto, né? Dois candidatos muito rejeitados e aquela ideia de um núcleo de centro optando pelo menos pior. No momento nós temos isso. Tanto o Flávio quanto o Lula têm buscado amenizar a imagem deles para tentar reduzir essa rejeição para que, num eventual governo, eles entrem com força, né? Essa eleição muito dividida, muito polarizada, quando o candidato ganha, ele chega no poder já enfraquecido.
né? Não chega com aquele apoio popular expressivo que permite a ele, aquele primeiro ano, que é muito importante para qualquer governo, de colocar as medidas prometidas em pauta, com uma ligação com o Congresso mais próxima. Esse ato entra num ambiente já fragmentado, o Congresso tem um crescimento, nós temos aí o Centrão, que tem um histórico de negociações com o presidente, às vezes colocando a faca no pescoço de quem está ali no Executivo. Então, se esse candidato, tanto o Lula quanto o Flávio, ou outro que eventualmente possa crescer na campanha, se esses candidatos não chegarem ao poder com uma grande rejeição menor do que vem se apresentando nas pesquisas, pelo menos esses dois dos polos mais proeminentes, né? Ele chega refém, mais uma vez teremos um governo conflituoso, enfim, como nós temos tido nos últimos governos. Então, acho que os dois têm tentado aí reduzir essa rejeição, não é fácil, até porque esse núcleo que opera, principalmente nas redes sociais, conflituoso, né, que se alimenta dos conflitos, né, que gosta dessa polarização, ele não tem atenuado muito. Me parece que o Lula até gosta desse conflito, porque pelo desgaste que tem, né, o Flávio traz o desgaste do pai, mas é um novo candidato, é um novo nome, né? O Lula não, o Lula é um nome já conhecido, já testado muitas vezes, então para o Lula interessa mais essa polarização dentro da esquerda e da direita, porque é onde ele consegue, justamente pelo voto do menos pior, repetir talvez o que aconteceu em 2022, quando ele foi eleito por uma margem muito pequena. Mas seria interessante para o país que os candidatos reduzissem um pouco essa rejeição com as propostas, com um debate mais claro de ideias, né? A gente espera que isso aconteça, mas eu confesso que não tenho muita esperança pelas experiências que a gente tem tido nas últimas eleições, mas seria importante para o país que a gente eventualmente elegesse um candidato que não fosse tão rejeitado por uma parte expressiva da população. Agora é interessante porque a cada pesquisa que aparece, cada pesquisa que é divulgada, a gente vê menos a importância de uma terceira via, né, Denícoli? A gente fala muito sobre essa polarização de Bolsonaro e Lula, mais uma vez, em mais um ano, e me parece que esse ano vai ser ainda mais polarizado. A gente, claro, fala sobre os governadores que se juntaram aí, principalmente no PSD, Ratinho, Caiado, entre outros, Zema, mas o caminho, ao meu ver, agora é de fato essa polarização e não me parece que vai ter uma terceira via relevante. Eu não estou vendo, pelo menos não neste momento, não estou vendo uma terceira via relevante e me parece que está ficando cada vez pior, a não ser que isso mude a partir de abril, a partir de maio, quando de fato começarem as campanhas, começarem os nomes, de fato, de candidatos serem divulgados. Mas, por enquanto, eu não vejo essa terceira via ser falada, ou ser divulgada, ou ser benquista pela população. Bom, perdi o contato do Denícoli. E vou tentar restabelecer o contato do Denícoli, porque a gente consegue ver isso muito bem, que eu acabei de dizer, até mesmo nas pesquisas. Essa terceira via, ela não cresce. Ratinho, a gente já mostrou aqui para vocês e já debatemos esse assunto com os colunistas aqui do Portal Metrópolis. Hoje ele seria o candidato mais querido, inclusive, pelo Kassab, que é o líder do partido, né, do PSD, por ter aí a menor rejeição, hoje não ter nenhum processo nas suas costas, ser uma pessoa, digamos assim, limpa para entrar nesse processo eleitoral. A gente tem aí essa tabela aí para vocês, azulzinha, que é a rejeição dos líderes políticos. Eu até vou ler para vocês, a gente tem uma rejeição que começa com o presidente Lula, com a maior rejeição de 48,2%. O Flávio tem um pouco menos, né, 2% a menos de rejeição, mas também é bastante alta. Já Jair Bolsonaro, que lembrando está inelegível, tem 44% da rejeição. Renan Santos, que entra agora no Missão, com 43%, quase 44% de rejeição. Nicolas com 42%, Michele com 40%, Eduardo Leite com 38%, Caiado 36%, Romeu Zema 36%, Ratinho 35%, Tarcísio também com 35%, Ciro com 34% e Fernando Haddad com 33%. A pesquisa aqui diz o seguinte: em qual dos políticos listados abaixo você não votaria de jeito nenhum? Então é uma pesquisa já direcionada da rejeição dos líderes políticos. Em qual dos políticos listados
você não votaria de jeito nenhum. Lula sai ganhando, né? A maioria da população não votaria nele e Fernando Haddad seria o último. Então, Lula ainda com o maior índice de rejeição, seguido, de fato, por Flávio Bolsonaro, e está ali no meio, ali para baixo, os governadores mesmo, como a gente estava citando, Eduardo Leite, Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior. E, independentemente desse nível baixo de rejeição, eu não acredito que essa terceira via seja uma via que vá crescer exponencialmente nessas eleições. Eu acredito, pelo que a gente vem analisando, até as análises que o Denico vem fazendo com a gente, eu não acredito que essa terceira via ela venha ganhar votos significativos no primeiro ou sequer num segundo turno eleitoral aqui no país. Vimos aqui agora uma pesquisa direcionada, já mostra mais uma vez a intenção de voto e rejeição para os mesmos candidatos, Lula e para Flávio Bolsonaro. E também um índice importante que mostra Flávio Bolsonaro subindo mais uma vez e trazendo os votos do nome Bolsonaro para ele. Para quem achava que Flávio Bolsonaro não conseguiria trazer o nome do pai, os votos do nome do pai, ele conseguiu sim. Muita gente aí dizia que, apesar de ser um nome moderado, e quem conhece Flávio sabe que ele não é tão moderado assim não, viu? Não é tão moderado assim não, precisa também ser organizado, precisa ali de ter um marqueteiro interessante nessa campanha do Flávio Bolsonaro, até para lidar com ele nessa questão dos discursos, nessa questão aí dos embates políticos, até para que o presidente Lula, como de costume, não engula os outros candidatos da direita. O presidente Lula é muito bom de lábia e todos nós sabemos muito bem disso. Bom, passado aí a pesquisa Atlas, já sabemos então o resultado, estamos empatados, mais uma pesquisa que mostra o empate entre os dois candidatos. Água que corre, agora seguimos acompanhando as próximas pesquisas de intenção de voto. A gente vai falar agora de política.